Olá, eu sou a Regiane Leme e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de uma amostra ponto reto bem fácil, prática e que você pode utilizar em vários tipos de trabalhos diferentes. Então, vou utilizar nessa aula uma linha mesclada para dar um efeito diferente no meu ponto. Eu utilizo sempre a linha Cleia, mas se você gostar de outro tipo de linha também você pode trabalhar com o material que você mais gosta. Vou começar utilizando aqui um pedaço de tamine. Eu vou mostrar para vocês como bordar o ponto e no final da aula eu vou ensinar como você centralizar esse ponto e montar diversos tipos de trabalho. Então, para iniciar, você começa de baixo para cima. Então, como é uma amostra aqui, eu não centralizei o meu ponto. Então, assim que eu terminar esse bordado, nós vamos fazer a centralização de vários tipos de trabalho. Deixe um espaço atrás para você fazer o arremate. Você vai começar fazendo um bloquinho de ponto reto. Agora eu vou aproximar bem. Esse bloquinho, ele sempre vai ter 5 furos de altura. Então, esse que você saiu com a linha já é 1. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai sair um furo ao lado na parte de baixo. O importante, o ponto reto, você sempre vai fazer o bordado fazendo a laçada no tecido. Você não entra no furo e sai um furo ao lado. Você sempre entra um furo de um lado e vai sair com a sua agulha do lado contrário. Você vai fazer 5 linhas, todas do mesmo tamanho, então todas com 5 furos de altura, uma ao lado da outra. Então é só você entrar um furo ao lado e sair um furo do outro lado, até formar 5. Quando você fizer aqui a 5ª linha, nossos fios estão na vertical. Você vai começar agora a bordar na horizontal. Então, a partir desse furo, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal. Saí com a minha linha e vou voltar no mesmo lugar, porque os bloquinhos vão ficar unidos. Vou sair sempre ao contrário. Eu entrei de um lado, saio do outro. O meu avesso, ó, ele vai ficar também com linhas retas. E de novo, vou fazendo bloquinho. Então, agora eu vou virar aqui o tecido. De novo, 5 linhas. Todas do mesmo tamanho. 3, 4 e 5. Então, você repara, eu entrei com a minha agulha desse lado. Estou na horizontal. Então, agora eu vou contar os 5 furos na vertical. Então, a partir desse que eu acabei de entrar, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E sempre o primeiro ponto eu volto no mesmo lugar, para depois sair do outro lado. E de novo fazer um bloquinho de 5 fios. Então, é só você intercalando. Vertical, horizontal, vertical. Fiz a vertical, agora eu vou fazer os 5 na horizontal. Então, de novo, entrei nesse ponto, conto 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5. Saio com a minha agulha no quinto furo. O primeiro ponto, sempre volto para o mesmo furo, para o desenho ele ficar com as pontas todas unidas. E de novo vou fazer os 5 fios. Então, agora, sempre intercalando, então agora os fios ficam na horizontal. Quando eu terminar aqui o meu 5º fio, ó, tenho esse resultado. Então, tem os 4 bloquinhos. Eu vou sair agora em uma das pontas de um bloquinho. Então, eu posso sair em qualquer um desses dois. Como minha linha terminou nesse ponto, então você vai escolher qualquer uma das 2 pontas desses bloquinhos que estão próximos de onde você acabou a linha. Então, eu saí em uma das pontas. Agora, nós vamos fazer um desenho alinhavando o nosso
o nosso tecido ao redor desse desenho. O nosso alinhavo ele vai ficar dessa maneira. Primeiro, onde tem bloquinho, você vai fazer um triângulo. E onde tem esse espaço entre os dois bloquinhos, você vai fazer apenas uma linha reta. Então, eu vou começar o meu desenho ó, em cima desse bloquinho. Então, você pega a linha do centro, ó, o terceiro fio, no mesmo furo, vai contar 1, 2, 3, 4. E vai entrar no quarto furo. Agora, você vai sair na outra ponta. Nós vamos fazer uma carreira com um fio sim, um não, e depois a gente vai voltar fechando. Agora, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Nós vamos fechar aquele canto que eu mostrei. Agora, você conta 5 para o lado. Você vai fazer esse desenho, vai ficar um quadradinho. Chegamos no outro bloquinho, de novo, a partir do terceiro fio, 1, 2, 3, 4. Entra de um lado, ó, vai sair do outro, vai ficar com um fio, ó, na diagonal. Então, é sempre você pegando o terceiro fio e contando 4. 1, 2, 3, 4. Fez a linha, sai na outra ponta. Chegou aqui de novo no canto, vai fazer aquela linha reta. Então, você entra no furo, que vai ser sempre aqui no quinto furo. E sai na outra ponta. Cheguei de novo, bloquinho. Então, vai pegar o terceiro fio. 1, 2, 3, 4. Entra no quarto furo e sai na outra ponta. Agora, de novo, o canto. O canto você vai sair no quinto furo. Sempre, ó. Porque nós vamos formar aqui um quadrado. Mais um bloquinho. Então, são 4 furos. E sai na outra ponta. Agora, de novo, quadrado. Então, são 5 furos, sai na outra ponta. Só que quando você sair nessa outra ponta, a gente já chegou no início, lá onde a gente começou aquele fio em diagonal. Então, agora a gente vai voltar ao contrário, fechando o desenho. Então, aqui os 5 furos do canto. Ó, já fechei aqui um quadradinho. Saio na outra ponta. Agora, aqueles 4 furos. Estou de um lado, vou sair do outro. Então, agora você nem precisa fazer muita contagem. Ó. É só você estar numa ponta, vem para o centro, sai na outra ponta. Fecha aqui o triângulo, sai na outra ponta. Vou fechar esse quadrado também, ó. Só unir as duas linhas e sair na ponta do outro bloquinho. Vou fazer o triângulo. Vou fechar aqui o quadrado. E vou encerrar fechando o triângulo. Então, é um ponto bem simples de você fazer. E o resultado vai ser esse. Agora, nós vamos para o avesso. Então, aqui eu vou tirar essa linha, vou pegar a minha linha que eu deixei lá no início, quando eu comecei a fazer os bloquinhos de ponto reto. Se você estiver bordando com uma linha grossa, que não apareça o tecido entre os fios, você só pode passar essa linha por baixo das linhas bordadas, que o seu arremate já está seguro. Ou se você estiver bordando com uma linha fina, como eu estou, onde aparece a trama do tecido entre os fios, você vai bordar agora igual o vagonite. Vai pegar uma trama próxima de onde você está com a linha, pegar a trama mais próxima, passar somente sobre as tramas, sem passar para o lado direito. Nessa mesma carreira que eu estou, vou pegar uma trama abaixo. Então, sempre, ó, pegando apenas as tramas e passando por baixo da linha que você bordou. Depois que você faz, ó, 2 tramas, ó, são 2 quadradinhos em uma carreira. Agora, na carreira ao lado, eu vou pegar uma trama. Isso na carreira ao lado. E agora, uma trama abaixo nessa mesma carreira. Então, você só tem que tomar o cuidado de sempre passar
a sua linha somente sobre as tramas e por baixo da linha bordada. Então, aqui, esse arremate você pode lavar, ele não solta, é um arremate bem firme. E agora eu vou pegar aquela linha do final. O nosso desenho, o avesso, ele fica bem parecido com o lado direito. Então, aqui eu tenho o lado direito. O lado direito eu tenho todo o meu desenho, ó, completo. O lado avesso, eu tenho o desenho completo, menos essa parte que é aquela parte onde a gente iniciou. Então, para o avesso ficar o mais próximo possível que o lado direito, você vai pegar a sua linha, ó, como se você estivesse completando essa parte do desenho que falta. Então, você vai pegar uma trama, a primeira trama, bem próximo aqui ao início do bloquinho. Apenas para sua linha ficar no formato do desenho. Ela não vai ficar reta igual as outras, mas ela vai se aproximar ao formato do seu desenho. Então, vou virar aqui, ó, somente para facilitar, para entender. Peguei um quadradinho, ó, peguei somente as tramas igual no vagonete. Vou pegar agora um quadradinho abaixo, sempre na mesma carreira. Então, seguindo essa carreira, peguei uma trama, a trama de baixo. Agora, na carreira ao lado, ó, passando por baixo das linhas, uma carreira ao lado. E uma abaixo. Então, são sempre 4 tramas. Se você ficar na dúvida, é só você não passar 4 tramas em linha reta. O que vai travar o seu arremate é quando você muda de direção. Então, você pega as tramas em uma carreira. Quando você muda para a carreira ao lado, é onde você trava o seu arremate. Então, ó, esse vai ficar assim, seu avesso e o lado direito. Agora eu vou mostrar como você vai fazer o próximo desenho. O nosso desenho ele é formado por várias dessas flores. Elas são todas unidas a partir dessas pontas. Então, você pode fazer quantas flores você quiser ao redor dessa. É só você emendar uma ponta com a outra. Então, eu vou pegar aqui outro pedaço de linha. E você vai fazer agora essa contagem. A partir de uma das pontas, a ponta na direção onde você vai bordar a próxima flor, você vai contar. Esse furo já é o primeiro. Então, vai ter 1, 2, 3, 4. E agora você vai, esse já é o 1, você vai fazer 1, 2, 3. E você vai sair no terceiro furo. E do mesmo jeito, vai deixar aquele espaço de linha, um pedaço de linha atrás para fazer o arremate depois. O arremate vai ser feito da mesma maneira que eu acabei de mostrar. E você vai começar fazendo o bloquinho de ponto reto. Então, aqui onde você saiu, vai ser 1, e você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. E vou começar a fazer os bloquinhos horizontal. Por que eu vou fazer no horizontal? Porque eu tenho que acompanhar a mesma reta do bloquinho do outro lado. Então, o primeiro fio tem que fazer reta, ó, com esse primeiro que eu estou fazendo. Se os outros fios desse bloquinho, ó, estão para cima, então você vai fazer para cima. Se você contar 1, 2, 3, 4 e depois contar 3 para cima, 1, 2, 3, você vai começar aqui, vai contar os 5 furos, só que como o seu bloquinho, as linhas estão descendo, você vai fazer as linhas descendo. Então, é só você bordar esse bloco seguindo a mesma reta do bloco da flor do lado. Feito aqui os 5, você pode, como eu entrei com a minha agulha aqui, eu posso escolher essa ponta ou essa. Então, ó, se eu quiser, eu posso voltar aqui no mesmo furo, ó, do outro lado. Agora, eu começar a fazer o contorno. O contorno eu posso começar fazendo pelo triângulo nesse bloco ou pelo quadradinho do outro. Então, ó, eu vou fazer aqui desse lado. Então, primeiro, a partir do terceiro fio, 1, 2, 3, 4, saio na outra ponta. Agora é um quadrado, então conto 5 furos, saio na outra ponta. Agora de novo, bloquinho. 1, 2, 3, 4, saio na outra ponta. Agora é o quadrado. Você conta 5,
sai na outra ponta. Agora, de novo, a ponta. 1, 2, 3, 4, sai na outra ponta. Agora o quadradinho. 5, sai na outra ponta. Agora, a outra ponta nesse bloquinho, quando você contar 4, ó, a partir do terceiro fio, 1, 2, 3, 4, ó, ele vai emendar com o outro. Então, por isso que a gente faz aquela contagem quando vamos começar a segunda flor, para que nessa hora o nosso desenho ele fique unidos e uma flor fique junto com a outra para formar depois o nosso desenho. Então, depois aqui que eu fiz todo um lado, ó, eu vou voltar fechando. Ó, fecha onde é quadrado, onde é a ponta você vai fechando aqui com a ponta, onde é o quadrado, é só você vir fazendo e fechando, alinhavando, ó, todo o contorno. O arremate feito da mesma maneira, porque quando você terminar é só você ver a parte que ficou faltando. Se faltar um quadrado, é só você vir com a sua linha reta. Então, se faltar aqui esse espaço aqui do quadrado, é só você vir com a sua linha, ó, deitar na direção correta, para formar aqui a ponta do quadrado, e começar a esconder a sua linha a partir do primeira trama embaixo do bloquinho mais próximo. Assim que você fizer várias flores, o resultado que você tem vai ser esse, ó. Então, é só você ir fazendo uma flor ao lado da outra, emendando uma ponta com a outra e formando o desenho que você quer. Ó, todos os avessos, ó, com o arremate, todo o avesso com os arremates. Ó. Então, tenho aqui o arremate de início e fim no mesmo bloquinho. Você vai escolher onde você quer o seu arremate, ó. Aqui eu tenho, ó, um arremate de início e no outro bloquinho, ó, tem um arremate de fim, onde eu peguei essa linha onde ficou faltando espaço, ó, puxei ela até o bloquinho. Então, ó, você quase não vai ver a diferença entre os arremates. Aqui também, ó, ficou faltando essa linha, eu apenas deitei essa linha e fiz o arremate. E aqui o arremate de início. Aqui os dois arremates feitos no mesmo lugar. Então, vai depender de onde você começou a fazer o seu contorno. Mas, ó, você fica com um arremate também, ó, bem legal, que ele quase não aparece. Ó. Agora, quando você faz o lado direito, se você quiser, você pode fazer um ponto ilhós no centro também de cada flor. Então, aqui você pode escolher. Eu preferi um desenho um pouco mais limpo, então eu não fiz o ilhós, mas também fica a gosto de cada uma. Agora, nós vamos fazer o desenho de cada trabalho que a gente pode fazer. Então, aqui, eu vou pegar uma folha. Eu vou fazer para vocês a montagem de como fazer a centralização. Então, primeiro, quando você for fazer esse desenho em um barrado de toalha, daquelas toalhas estreitinhas que tem aquelas franjinhas, ou em barrados para pano de prato que tem aquele barrado mais estreito. Cada flor tem 18 pontos de altura. Então, quando você vai fazer o seu barrado naquela toalha menor, então aqui eu vou fazer como se fosse o barrado onde eu vou montar, aquele barrado mais estreito. Você vai encontrar o centro, então, tanto de altura quanto de largura, nesse seu barrado. Agora eu vou aproximar bem, ó, para mostrar aqui na flor. Nesse barrado mais estreito, você vai fazer uma flor no centro. E depois, então, cada triângulo aqui representando uma flor dessa completa. E depois emendando uma ponta na outra, do mesmo jeito que eu emendei aqui, quando eu fiz, ó, esses dois desenhos. Você vai emendar uma na outra, até você fazer o seu barrado completo. Então, vai fazer dos dois lados, ó. E o seu barrado vai ficar dessa maneira. Então, quando você encontrar o centro da sua toalha, na altura e na largura, você vai encontrar esse furo aqui no centro. Então, para você começar a fazer o seu bordado, você vai contar, a partir do furo do centro, você vai contar 1, 2, 3 para o lado, e depois 1, 2, 3 para o outro.
E daí você já vai sair nesse furo e vai começar a fazer o bloquinho e vai fazer a volta completa. Então é sempre bom você bordar pelo menos uma flor para que você consiga fazer essa contagem e você já tenha em mãos uma flor bordada que facilita a sua visualização. Então, quando você for fazer apenas uma carreira bordada, conta o centro, altura e largura. O centro é esse da flor. Então, conta 1, 2, 3 para o lado, 1, 2, 3 para baixo. E você começa contando os 5 furos para fazer o primeiro bloquinho na vertical. Se você tem uma toalha um pouquinho mais larga, então aqui vou fazer o outro barrado. Nesse outro barrado, você vai encontrar o centro, a altura e largura. Só que você vai fazer duas carreiras de flores. Então, você vai ter também uma centralização diferente, ó. Então, aqui só para mostrar, porque como são vários modelos, então esse desenho vai facilitar para vocês entenderem as montagens. Então, aqui eu tenho uma flor em cima e uma embaixo, e aqui é o meu centro. Então, primeiro, você vai dobrar a sua toalha, altura e largura, encontrar o centro. E nesse centro, você vai fazer, ó, vai ficar exatamente dessa maneira. Seu barrado vai ficar dessa maneira, vai ficar com duas carreiras bordadas. Então, quando você dobrar a sua toalha, você vai encontrar o centro na altura, na largura, que vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. A união das duas carreiras, de cima e de baixo. Para você começar a fazer o seu bordado, então, a partir desse ponto, que é o centro, você vai contar 1, 2, 3, 4 para baixo. Depois, 1, 2, 3 para o lado. Você vai chegar exatamente nesse ponto, onde você vai contar 5 furos para baixo e fazer a sua carreira na horizontal, da esquerda para a direita. E vai começar a fazer essa flor. Depois dela pronta, é só você fazer aquela mesma contagem que eu ensinei quando eu fiz o passo a passo. E contar 1, 2, 3, 4 para o lado, para cima, 2 para o lado e começa a fazer a outra flor. E depois é só fazer as próximas unindo sempre essas pontas. E a terceira e último modelo que a gente faz, são aquelas toalhas com barrado largo. Então, vai encontrar do mesmo jeito o centro da altura e largura, vai bordar uma flor no centro. Esse bordado você vai fazer igual quando a gente fez aquela no início, ó. Vai encontrar o centro, que vai ficar aqui no centro, a florzinha, e depois você vai fazer uma carreira a mais de cada lado. Então, você vai ter 3 carreiras de flores. Lembrando, cada flor tem 18 pontos de altura, então é só você contar quantas flores você vai caber no seu barrado, para você saber se você vai fazer 1, 2 ou 3 carreiras de flores. Então, vai ficar daí dessa maneira, com 3 carreiras de flores. Vai ficar dessa maneira, vou diminuir aqui o desenho. Essas 3 flores que eu fiz aqui, ó, vai ficar dessa maneira o seu barrado. Onde é o centro do seu barrado? É o centro da flor, da segunda flor. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Encontrou o centro dessa toalha, altura e largura? O centro vai ser uma das flores. E você vai fazer a contagem do mesmo jeito que a gente fez lá no primeiro. Você está no centro, você vai contar 1, 2, 3 para baixo, 1, 2, 3 para o lado. E vai começar a fazer a primeira carreira com 5 furos, o primeiro bloquinho da esquerda para a direita e vai fazer esse contorno. Agora, com uma nova folha, eu vou começar a mostrar para vocês como fazer esse desenho em um caminho de mesa. O caminho de mesa, quando você vai fazer, como nós temos muitas variações de tamanho, primeiro você vai escolher o tamanho do caminho, sempre vai cortar um pedaço a mais de tecido. Antes de começar a bordar, vou aproximar a imagem, você precisa escolher quanto você vai deixar de espaço para você fazer a sua bainha. Esse espaço é aquele
espaço que você deixa na lateral, que você vai fazer a dobra para fazer a costura. Tem pessoas que dobram apenas uma vez e outras dobram duas. Então, você vai precisar marcar esse espaço. Para fazer isso, ó, você vai dobrar como você faz, né, a dobra da costura. Depois, com esse espaço, ó, da dobra, você vai passar o alfinete. E assim você vai ter o espaço que você precisa. Então, cada uma vai medir a quantidade que usa. Essa é a medida que eu marquei aqui, ó. Então, você vai fazer isso, a mesma medida, dos 4 lados. Então, essa é a primeira parte que você tem que fazer quando for fazer um caminho. A segunda, você vai decidir quanto de espaço você quer entre a sua costura e o seu desenho. Normalmente, quando a gente borda um caminho, a gente deixa um espaço entre a costura e o desenho. Então, esse espaço, você também vai escolher quanto você quer. Vai deixar também a mesma quantidade de espaço dos 4 lados. Depois que você escolheu o espaço do acabamento da costura, mais o espaço que você quer entre a costura e o desenho, você vai encontrar o centro, pode ser no comprimento ou na largura, que eu vou escolher da largura. E vai encontrar o centro, então só dobrar o tecido aqui ao meio, e você vai encontrar aqui o centro da sua largura. A partir desse centro, você vai bordar a primeira flor. Então, é só você vir aqui no desenho da flor, encontrou a medida de quanto você quer de acabamento e espaço, você vai dobrar o tecido ao meio e vai chegar nesse ponto. A partir desse ponto, você vai contar 1, 2, 3, 4 para cima, depois 1, 2, 3 para o lado, e vai bordar subindo a 5 pontos, fazendo da esquerda para a direita o primeiro bloquinho e fazendo esse contorno. Então, é só seguir a partir do centro, contando 4 para cima, 3 para o lado e seguindo esse desenho. Então, 5 para cima e depois a esquerda para a direita. Depois que você fez a primeira flor, como você vai ter já essa marcação nas laterais com o mesmo espaçamento, é só você completar as flores ao máximo, a quantidade de flores que você conseguir fazer até chegar próximo à sua marcação. Chegou próximo à marcação, não cabe mais flores, você para de fazer e começa a fazer para cima até chegar de novo próximo à sua marcação do alto. Então, você faz quantas flores você conseguir dentro desse espaço, que vai depender do tamanho do caminho, da largura do caminho que você escolheu, e também a largura que você precisou aqui deixar para a bainha e quanto você quis deixar de espaçamento. Então, o caminho ele varia muito de pessoa para pessoa, depende do gosto, mas também depende da largura do móvel onde você vai usar. Então, é só você fazer aqui, ó, a volta completa. Então, se for um caminho estreito, você faz apenas uma volta de flores. Se for um caminho mais largo, é só você fazer mais uma. Então, aqui no meu modelo, eu fiz um modelo já para caminho. Então, aqui eu tenho, ó, eu fiz 5 flores. Na primeira carreira, fiz 4 de altura. E depois vim fazendo, ó, uma segunda carreira. Então, aqui, fiz um canto. Depois, aqui é só eu subir. Aqui vou subir também e vou ficar com uma flor no centro. Eu vou ter, ó, um caminho bem estreito. Se você quiser um caminho mais largo, é só você aumentar a quantidade de flores que couber, né, na sua medida. Essas 2 carreiras que eu subi, é só você subir nas 2 últimas flores que você bordou, que você vai ter um caminho um pouco mais largo. Então, essa quantidade de flores que você vai bordar vai depender do tamanho do caminho que você escolheu. Então, você pode também preencher umas 4 carreiras toda preenchida de ponta a ponta, para depois fazer essas 2 carreiras separadas e deixar o centro livre. Então, se você quiser, você preenche, ó, aqui a carreira completa dos 2 lados e deixa algumas carreiras no centro para você ficar com esse centro aqui do seu caminho vazio, vai ficar em branco. Então, aqui você pode escolher a montagem que você vai fazer.
apenas uma carreira de flor, duas, ou preenche um lado, preenche o outro e deixa o centro apenas com flores nas laterais. Então, a montagem você vai escolher. Essa mesma montagem você vai fazer no centro de mesa. Então, você tem o centro de mesa, do mesmo jeito. Deixa espaço para a bainha, deixa espaço para a distância entre a costura e o desenho. Vai fazer a sua montagem, mesma medida dos 4 lados. E você também vai fazer quantas flores couberem nesse espaço que você deixou marcado. Se tem um caminho estreito, faz apenas, como estou montando aqui, ó, uma carreira de flores. Você pode fazer duas, vai depender também da largura do centro de mesa que você escolheu. Você pode também, e a maneira também de centralizar é a mesma. Encontre o centro na largura ou no comprimento. Já tem esse espaço marcado, você vai encontrar o centro, vai ser esse ponto aqui, que vai ser o mesmo ponto, ó, da flor, onde você vai subir 4 furos, 3 furos para a sua esquerda, depois é só contar 5 furos para cima e vir fazendo bloquinho para a direita e fazer esse contorno. Então, a mesma maneira que você fez no caminho. Vai mudar apenas o tamanho que você tem do tecido. A quantidade de flores que você vai fazer, a escolha também, a mesma escolha que você vai fazer no caminho. Uma carreira, duas, pode preencher todo o desenho, então você vai escolher. A capa de almofada, você vai cortar a quantidade de tecido, né, da sua capa, vai deixar o espaço apenas para a costura. A almofada, normalmente a gente não deixa o espaço entre a costura e o desenho, mas também vai no gosto de cada uma. Na almofada, você vai encontrar o centro de altura e largura, vai encontrar o centro desse desenho, e você vai ter uma flor no centro. E essa flor no centro você vai depois fazer flores dos lados, quanto couber no seu desenho, e depois fazendo as flores na carreira de cima, embaixo, até completar toda a sua almofada. Essa flor do centro, depois que você dobrou o tecido e encontrou o centro, esse centro é esse ponto aqui, ó. Então, a partir dele, você vai contar 1, 2, 3 para baixo, 1, 2, 3 para o lado, vai sair nesse ponto. Então, é só você contar agora 5 furos para baixo e fazer as 5 linhas da esquerda para a direita, fazendo esse contorno, que você vai ter uma flor no centro. E depois aqui, igual a minha amostra, você vai fazer as flores para cima, vai fazer a flor do lado, é só emendar as pontas. A contagem é sempre a mesma. Só você unir as pontas e fazer de todos os lados as flores, até completar todo o seu desenho. Para você fazer uma toalha de bandeja ou uma toalha de jogo americano, também parecido com a almofada. Você só precisa ver quanto você vai deixar para fazer a sua bainha. Normalmente, um jogo americano ele não tem também espaçamento do mesmo jeito que a almofada, ele também não tem muito espaçamento entre a bainha e o desenho. Ou, se você quiser deixar um espaçamento, ele é um espaçamento pequeno, ele não é um espaçamento igual você faz no caminho. Ele é um espaço menor. Montagem é a mesma, dobra o tecido ao meio, encontra o centro na largura. Esse centro vai ser o mesmo da ponta da flor, então do mesmo jeito que a gente fez no caminho. Dobrou, deixou o espaço que você precisa para fazer aqui a costura, marcou esse espaço, encontrou o centro depois de ter deixado esse espaço. Você chegou nesse ponto. Então é só você contar 4 para cima, 3 para o lado, e depois vai bordar contando 5 para cima, fazendo esse bloquinho para a direita e fazendo esse contorno. Assim você já vai ter a sua flor aqui no centro. É só você fazer agora a quantidade de flor que você precisa, ó, até completar a volta inteira do seu tecido. Normalmente, quando a gente faz um jogo americano, o detalhe do jogo americano, ele tem um desenho a mais em uma das laterais. Então, aqui eu só vou completar o desenho.
Depois você pode fazer uma volta completa, apenas uma volta, e depois você vai fazer um crochê ou vai fazer uma costura de tecido. Você pode fazer também uma flor a mais em uma das laterais, apenas uma das laterais, e o resto você deixa com apenas uma carreira de flor. Então você vai ter aqui uma lateral mais cheia com mais flores. Você pode fazer uma flor a mais também na outra lateral, fazendo apenas 2 flores. Então, essa montagem também, você faz primeiro uma carreira a volta toda, e depois você escolhe onde mais você vai colocar uma flor para fazer um detalhe nessas laterais. E também, se quiser, pode fazer um desenho completo. Daí é só você seguir igual o passo a passo da almofada. Encontra o centro. Se você for fazer um jogo americano todo completo, coberto de flores, é só você encontrar o centro, borda uma flor no centro e a contagem é a mesma. 3 para baixo, 3 para o lado e vai bordar 5 furos para baixo, da esquerda para a direita e vai fazer esse contorno. Faz uma flor no centro e depois quantas flores você precisar para preencher todo o espaço que você tem na sua toalha. Então, essas são as formas que você tem para fazer esse trabalho. Então, pode fazer as toalhas de banho com os barrados à altura que você precisa, com uma carreira, 2, 3, caminhos de mesa, também com vários tipos de preenchimento. Esse preenchimento você vai escolher conforme o seu gosto. Pode fazer centros de mesa, capas de almofada, jogo americano, toalha de bandeja. Então, é só usar criatividade, pode mudar cores, você pode fazer duas cores diferentes. Se você quiser fazer um barrado, você não quer fazer apenas de uma cor, você pode fazer, por exemplo, um azul com vermelho. Então, você pode fazer uma vermelha, essa vermelha, e depois intercala. Faz essa azul, essa azul, essa azul. Então, você vai ter um zigue-zague com 2 cores diferentes. Então, é só usar criatividade, imaginação, o gosto também da peça que você quer criar. Também é um desenho legal para o Natal, então quem gosta de motivos natalinos pode bordar em um etamine vermelho. Fica um trabalho também bem bonito para o Natal. Pode fazer branco no vermelho, verde no vermelho. Também fica um trabalho bem legal. Foi a nossa aula de hoje. São flores em ponto reto que você pode utilizar em vários tipos de trabalho. Espero que tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as próximas aulas e as próximas técnicas. Espero todas vocês no próximo sábado. Uma ótima semana a todas e bons bordados!